Boa tarde a todos, né, sejam bem-vindos aí, estou vendo várias caras, né, familiares aí, né, mas também alguns nomes novos, então sejam muito bem-vindos aí a mais uma reunião do grupo da ABC2, aqui de Recife, né, mas durante todo esse período de isolamento aí, todos os grupos têm se reunido de forma virtual, né, remota, e o lado bom disso é que a gente pode receber convidados, né, e sai mais barato do que trazer o Luiz Adriano lá do Paraná, né? Então a gente agradece bastante aí a disponibilidade, né, de Luiz, assim, Luiz é um cara, né, que tem se aprofundado, né, tanto na questão da tecnologia como um todo, né, mas inclusive tem, né, trabalhado em questões de pesquisa aí relacionadas a transhumanismo, né? Eu estou a caráter aqui já para entrar no clima da reunião, certo? Só para a gente fazer uma graça, mas é um grande prazer aí, Luiz, recebê-lo aqui em Recife. É uma pena que apenas remotamente esperamos que, né, em algum momento no futuro sejamos capazes de recebê-lo aqui para você comer um bolo de rolo, certo? E a gente comer uma macaxeira por aqui, certo? Mas é com grande prazer que a gente, né, recebe você aí, e eu estou curiosíssimo para, né, ver o que você vai compartilhar, então eu não vou querer falar muito tempo não, eu só quero dar as boas-vindas aí aos que eu sei que tem o Ed aí de Maceió, né, tem talvez mais gente, né, que está aí, que talvez sejam de outros grupos, ou a gente divulgou aí para em alguns outros grupos com interesse em tecnologia, e estamos bem felizes aí de receber todos vocês também, certo? Então, sejam muito bem-vindos, e eu, sem muitas delongas, quero passar a palavra para o Luiz Adriano, porque todo mundo está curioso para saber o que ele vai falar, e eu, inclusive. Legal. Então, espero que todos estão ouvindo bem aí. Quero fazer um teste também na tela. Vocês viram aqui? Passou a tela? Sim, vendo normal e ouvindo e vendo a tela. Perfeito. Então, vamos lá, então. Primeiramente, quero dizer assim, que transhumanismo, então, é um movimento que existe já há algum tempo, né? Eu vou tratar ali no início do transhumanismo, e tem movimentos, esse movimento bem atual hoje, né? Então, um dos grandes aí defensores do transhumanismo é o Nick Bostrom. Então, a gente tem esse livro, Superinteligência, mas tem vários outros, né? Aí tem muitos que estão nessa linha, e diferentes influências, diferentes pegadas mesmo, né, nesse transhumanismo. Então, a gente precisa entender o início disso, é isso que eu vou falar um pouco do início desse transhumanismo, e que é interessante porque poucas pessoas sabem, né, que esses personagens aí estavam envolvidos no início do movimento transhumanista. A gente tem aí o Tolkien, né, do lado lá, do lado direito, né, você tem o Tolkien, o Michael Polanyi e o C.S. Lewis, né? Então eles estavam aí debatendo, do outro lado você tem ali o Haldane, o bigodão ali embaixo é o Haldane, depois você tem o Huxley, o Julian Huxley, e em cima ali o Bernal. São esses personagens, inclusive, que se separam, né, estão em lados opostos para pensar o transhumanismo, e esses personagens da esquerda aí são os que criaram as bases do movimento transhumanista, que a gente conhece hoje. Então a gente vai ver um pouquinho. Isso aqui, uma frase que eu peguei aqui do Senhor dos Anéis, né, do Retorno do Rei, onde o Tolkien fala, né, ou os hobbits ali, né, estão chegando e olhando pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes eles estão olhando esses orcs, né, os urukais, e aí um hobbit fala para o outro, né, o Sam fala sobre o que ele está vendo, né, ele fala assim: a sombra que os criou só pode arremedar, não pode criar. Nada realmente novo que se origine dela mesma. Não acho que lhes tenha dado vida, apenas os arruinou e deformou. Então, assim, esse ano eu reli Senhor dos Anéis, né, e toda aí os 3 livros, e é muito interessante porque a gente não, o Tolkien, ele não é tão forte em falar, assim, no sentido tão claro para falar sobre questões da ciência e da tecnologia, como o Lewis foi. O Lewis falava abertamente sobre isso, né, e
o Tolkien já não, ele colocava nas obras, então, esse questionamento, né, essas dúvidas sobre questões de ciência e tecnologia. Então, a gente vê muitos, assim, questões sobre o progresso, questões de vida, de morte, imortalidade, que transparecem na obra do Tolkien. Então, esses autores, eles estavam todos preocupados com as questões, ou como estavam sendo levados o debate com relação à vida humana, se a gente podia simplesmente pegar e manipular à vontade, né? Então, o Tolkien vai falar, não, né, olha, se tem muitos perigos nisso, né? Tem lá o Saruman que fazia, né? Ele era um grande tecnocrata, né? Olha, cuidado aonde isso pode levar, né? Então, esse debate. Então, a gente vai olhando aí o movimento transhumanista e cruzando sempre, eu vou falar assim, alguns pontos dos autores, né, transhumanistas, cruzando aí com o que o Lewis, o Tolkien e o Polanyi estavam achando desse debate. Estão me ouvindo? Meu ponto falou. Estou te ouvindo, aham. Beleza. Então, por exemplo, o Julian Huxley, que é o irmão do Aldous Huxley, ele é transhumanista, tá? Aparentemente. E aí, inclusive, o Nick Bostrom comete um equívoco de falar que ele só cunhou esse termo mais tarde, 57, na verdade já aparece em 51 esse termo. Já vou mostrar que, na verdade, esse termo até é anterior, mas aparentemente ele tornou mais famoso. Então ele fala assim, o Julian Huxley, uma filosofia tão ampla, talvez seja melhor chamada não de humanismo, porque isso tem certas conotações insatisfatórias, mas transhumanismo. É a ideia da humanidade tentando superar suas limitações e chegar a uma fruição mais plena. É a percepção de que tanto o desenvolvimento individual quanto social são processos de autotransformação. Então é isso, na verdade, resumindo, o que é o transhumanismo, né? Essa ideia, essa busca de superar os limites humanos. E, na verdade, Julian Huxley, ele está dando nome para uma coisa que já vinha se desenvolvendo, de maneira moderna, pelo menos, desde a década de 1920. A gente vai ver aí. Só que, na verdade, alguns autores, inclusive o Peter Harrison, né, conhecido aí de quem gosta do debate de fé e ciência, ele, junto com um colega, com um aluno deles, encontraram que esse termo apareceu um pouco antes até de o Julian Huxley ter definido por um autor canadense chamado Lighthall, que ele tem lá um artigo que ele introduz, de 1940, então, ele introduz esse termo. E é muito interessante as implicações e as ligações que esse autor canadense faz. Ele fala assim, o Peter Harrison, né, ele fala assim, que esse autor ele atribuiu a noção básica do transhumanismo a Paulo, lá o apóstolo Paulo, mediado por um poeta medieval no século XIII, né, o Dante, lá no livro, no Paraíso, né, na Divina Comédia, o Dante coloca essa palavra transhumanar, né, que é traduzido do italiano, e na nossa tradução também, se você pegar da editora 34, e mesmo da Martin Claret, essa palavra transhumanar, né, que é a origem da nossa palavra transhumanismo. E lá na passagem do Paraíso, que está se referindo a Paulo, né, que quando Paulo vai aos céus e tal, né, o personagem ali de Paraíso também, né, ele fala assim, transhumanar não pode se entender por palavras. Portanto, o exemplo basta para que experiência a graça conceder. Então, seria assim um novo corpo, né, no paraíso, né? Então, quer dizer, uma visão transcendental, religiosa, né, de quando seria o novo corpo, né, do homem. E aí, claro que os transhumanistas, eles pegam e fazem o quê? Eles pegam as ideias religiosas, todos os transhumanistas eles fazem isso, eles pegam as promessas religiosas de imortalidade, de vida após a morte, né, e trazem de maneira imanente, né, imanentizam essas ideias, essas promessas religiosas, e trazem assim, como que a gente pode fazer isso agora, aqui na Terra, né? Aqui eu só falo quem que é o Julian Huxley, né, que é interessante, porque ele é neto do Thomas Huxley, né, um biólogo que era conhecido como o Bulldog de Darwin, porque ele defendia com afinco a teoria da evolução, né, de Darwin, defendia bastante. E aí eu coloco aí, né, isso que eu já mencionei, que ele era irmão do Aldous, e de um outro que ganhou o prêmio Nobel, né, o Andrew, que ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Então a família era muito envolvida com questões biológicas. Então quando você vai olhar
quando você vai ler Admirável Mundo Novo, você tem que ler com esses olhos, que a família estava toda, né, interessada em questões, interessadas e bem envolvida com questões de biologia. Mas o primeiro autor que vai começar das bases, mas ele não usa essa palavra transhumanismo, mas é o que a gente entende por transhumanismo, é o Haldane, que ele era um filósofo, e ele entrava muito em combate, inclusive, com Lewis e com o Michael Polanyi. Né, eles escreviam bastante cartas uns para os outros, né, eles eram meio opositores, assim, mas, né, lá na Inglaterra eles são muito cavalheiros, gentlemen, né, e eles conseguiam brigar sem sair nas vias de fato, né, e conseguiam debater bastante, e aconteceu isso durante muito tempo, né, tem muitas cartas trocadas entre esses personagens. O Haldane, então, ele era geneticista, né, ele era bastante focado no marxismo, né, ele era bastante marxista, e ele também estava em torno ali de Oxford, né, então esses personagens eles atuaram em Oxford, né, bastante, isso é interessante, né, esse Oxford como um centro. E aí ele escreveu esse livro, Dédalus, ou A Ciência do Futuro, um livreto onde ele define algumas questões. É a capa antiga, como que era, né? E nesse livro ele define algumas questões, por exemplo, ele define ectogênese, né, que é a tentativa de você criar seres humanos, ou fazer nascer seres humanos longe do útero, né, em úteros artificiais, não úteros humanos. Então, lá, e é isso que aparece, inclusive, em várias obras de ficção científica depois, né, inclusive Matrix tem lá aquela hora, né, os corpos não eram, as pessoas não eram criadas, né, elas eram cultivadas lá, né, que se fala no Matrix. Essa ideia, então, é proposta aí pelo Haldane nesse livro, né, então, depois veio o Bertrand Russell, que também era de esquerda, mas criticou muitas das visões do Haldane, mas ele ainda tinha essa visão um pouco mais, assim, para a esquerda e mais o transhumanismo, né? Então ele escreve uma crítica a isso também, né? E o Huxley, o Aldous Huxley, ele escreve em 1932, tá? Essa distopia, né? Admirável Mundo Novo, que coloca muitos desses debates transhumanistas aí, que não existia essa palavra ainda, né? Transhumanista, eles não, com essa acepção moderna, né, que a gente tem, mas eles usavam, então ele colocou ali muitos, né, inclusive na criação, como as pessoas eram nascidas, né, as pessoas não eram nascidas em laboratórios, então todo esse debate aí coloca, era coisas que ele estava vendo, né, que estavam acontecendo, estava sendo debatido isso, então não é nada assim, muito do nada, né, que ele inventou. É claro que tem muitas coisas geniais, assim, inovadoras na obra, né, mas muitas coisas ele estava se inspirando nos debates da época. E aí, entra então o Lewis. Né? Então, o Lewis, para muitos de vocês conhecem, né, ele se tornou professor ali em Oxford de literatura, e aí ele sempre criticou as visões, mesmo antes dele escrever, antes dele ateu, né, eu li semana passada em um diário dele, na época que ele era ateu, e que ele fala que ele leu esse livro do Haldane, na época que foi lançado, e ele mesmo sendo ateu, ele falava, é meio diabólico isso aqui, né, muito absurdo o que ele está propondo aqui, né, sem ética. Então ele já não concordava muito na época mesmo em que ele era ateu, mas depois então foi só aumentando a crítica que ele tinha a esses autores. Então ele critica muito o Haldane, o H.G. Wells, na época, né, porque eram visões muito cientificistas, muito tecnicistas, né, quer dizer, tudo eu posso resolver, todos os problemas da humanidade eu posso resolver por ciência e por tecnologia. E aí o Lewis vai falar, não, né, ele lutou muito com o cientificismo. Se você ler lá a Abolição do Homem e a Teologia Cósmica, que eu já vou mencionar, ele fala muito sobre isso. E aí ele falava assim, estava vivendo na época, depois que ele viu a ascensão do nazismo, né, e todo mundo, na verdade, ele estava vendo, só que muitos desses transhumanistas, eles não viam com... não que eles gostassem do que estava acontecendo com o nazismo, mas eles viam que os projetos transhumanistas, eles iam para o outro lado. Né? Não iam seguir os projetos eugenistas nazistas. Né? Mas o transhumanismo era bastante eugênico desde o começo. Né? Então, muitos ingleses eram eugenistas, né? Eles não achavam que era um absurdo as ideias eugenistas,
Quer dizer, aquelas ideias de que certas raças não devem terem filhos, né? Certas mentais não deviam ser cerceadas, né? Separadas e tal. Então, era a ideia de melhorar a sociedade. Né? Então, essa é uma ideia já do século XIX, presente, né? Muito forte. E o próprio Chesterton escreveu, né? Tem um texto chamado Eugenia e Outros Males, que o Lewis leu e reteve muitas coisas, né, dele, inclusive uma frase bastante famosa que eu vou mencionar, ele retirou aí, adaptou um pouquinho do Chesterton, mas tinha muitas pessoas que eram a favor da eugenia na Inglaterra. Então, você lê no período entre guerras, era uma coisa comum eles discutindo. O Lewis, quando era ateu, ele falava, talvez seja uma boa ideia mesmo, eugenia e tal, né? E aí, quando vai tendo os padrões, o Lewis vai se voltando à fé cristã, ele vai criticando isso, né, bem forte. E no movimento transhumanista era muito forte. O eugenismo até hoje tem uma marca assim do eugenismo. Tem até algumas pessoas que falam assim que é impressionante de ver como a eugenia está presente ainda no movimento transhumanista hoje. O Lewis, ele publica então no período, começa a publicar essa trilogia cósmica em 1938, que é uma crítica à tecnologia e à ciência, ou ao tecnicismo e ao cientificismo. O Lewis algumas vezes foi criticado por atacar os cientistas, exatamente por esse Haldane ali que eu mencionei. Ele escreve uma carta, quando ele lê a trilogia cósmica, o Haldane vai e escreve carta para o Lewis falando, você é contra a ciência. O Lewis fala, não é bem isso. Eu sou contra o cientificismo. Né? E aí o Lewis vai publicando essas obras, você vê que começa ali antes da Primeira Guerra, e depois ele vai publicando durante a Segunda Guerra, ele vai publicando essa trilogia. Então, é surpreendente para muitas pessoas que o Lewis publica, na verdade, essa trilogia cósmica antes de Narnia, que ele se tornou mais famoso, mas a trilogia cósmica ele publicou antes. Até uma curiosidade é que ele fez uma aposta com o Tolkien, né? Eles jogaram cara e coroa, a moeda, e as opções eram, um ia escrever sobre viagens no tempo, e o outro ia escrever sobre viagens no espaço. E o Lewis acabou sendo sorteado, né, para escrever viagens no espaço e escreveu essa trilogia. O Tolkien, ele recebeu a incumbência de escrever sobre viagem no tempo, e ele fez lá, tem uma história, mas eu não levou muito a sério, mas tem uma história onde tem um viajante do tempo, nos nossos dias, que ele volta, faz uma viagem para o tempo e vai para a Terra-média. Né? Então, essa é uma curiosidade. Mas o Lewis, então, levou bastante sério, é bem interessante. Aí tem as edições novas, belíssimas edições novas, né, da Thomas Nelson, e é um livro, assim, são livros que eu já li algumas vezes, eu gosto muito. É impressionante quanto você vai lendo e vai vendo tanto de questões que vão surgindo ali, implicando. Né? Parece que cada página você encontra um monte de referência à ciência, à tecnologia. A gente perde um pouco porque está distante ali do tempo, dos debates, mas é muito interessante. As histórias são boas, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum de ciência e tecnologia, como uma ficção científica é muito boa. Né? Porque, assim, inclusive, os dois primeiros, né, o primeiro volume é que vai para Marte, o segundo vai para Vênus, e o terceiro acontece na Terra. As cores até mostram isso, né? E o terceiro é bem diferente dos outros, ele até dá para ser lido independente, né, dos outros livros anteriores, mas muitas pessoas falam que esse último livro, aquela Fortaleza Medonha, ele é a versão ficcional da Abolição do Homem. Eu não coloquei aqui a versão em português. A Abolição do Homem. Porque ele escreveu um ensaio, a Abolição do Homem, um ensaio muito bom, acho que todo mundo tem que ler, é uma visão muito forte de ética. Inclusive, alguns autores de filosofia da tecnologia citam ele, mesmo não sendo cristãos, eles citam ele como um grande texto. O Hans Jonas, né, que é um filósofo aí da tecnologia e de ética, ele menciona o poder desse livro, né, da Abolição do Homem, desse ensaio, que ajudou muito ele a fomentar. Então, tem vários autores aí de ética que leram esse livro e gostaram muito. Então, a visão, parece que o Lewis pegou essas ideias da Abolição do Homem, que é um ensaio não ficcional, e transformou como questões ficcionais ali aquela Fortaleza Medonha. Né? Então, ele cita muitas
muitas coisas que os transhumanistas estavam falando, como, por exemplo, o planejamento da ciência. Porque esses autores eram bem marxistas. E eles eram bem marxistas e eles previam uma ideia de que a ciência tinha que ser planejada. E o Polanyi vai bater muito nisso, vai ser todos os textos do Polanyi. A gente tem uma obra em português do Michael Polanyi, deixa eu pegar aqui para vocês, que vale muito a pena ler, que é A Lógica da Liberdade, tá? E o Polanyi, ele era um filósofo da ciência, na verdade ele era químico, e aí ele acabou indo para a filosofia da ciência e escreveu muitos textos, e esse aqui, infelizmente, é o único livro que a gente tem do Polanyi em português do Brasil, publicado no Brasil, tem outros em português lançados em Portugal, mas esse é o único que a gente tem no Brasil. E ele é muito bom porque fala, né, sobre a visão de ciência, que não deve ser controlada a ciência de cima, né, para baixo, tem que ter uma comunidade. Então tem muitas ideias muito boas. E o Lewis estava criticando isso. Então o Lewis também estava criticando. O Polanyi, inclusive, gosta de citar o Lewis e a Abolição do Homem também, ele gostou muito desse livro. Até o Polanyi fala que todos os escritos dele, ele expandiu as ideias do Lewis, né, nesse Abolição do Homem. E nesse último livro da trilogia cósmica, Aquela Fortaleza Medonha, ele tem lá dentro tem o Lewis criticando o planejamento da ciência, ele cria esse instituto, que se chama, o NICE, em inglês é muito, muito mais legal, perdão pelo trocadilho, porque faz sentido, né, o NICE, que a gente traduzindo, fica Instituto Nacional de Experimentos Coordenados, que era uma instituição que tenta coordenar, assim, até apareceu a Torre de Babel, o instituto, né, a estrutura, porque o Lewis está falando, né, que dessa busca do homem por tentar controlar a natureza, né, a força. E é isso que ele fala na Abolição do Homem. Ele fala assim, uma frase bastante marcante, bastante importante. A busca por controle da natureza na verdade, a busca do controle do homem por outros homens. Né? Quer dizer, você tentar controlar a natureza, na verdade, por trás você vai ver de vários empreendimentos tecnológicos e do transhumanismo, é a ideia de ter controle sobre os outros homens, né? Sobre as outras pessoas. Então, o Lewis fala, por trás você vai olhar o que eles estão querendo realmente por trás disso, eles querem controle, eles querem poder, né? E essa ideia de mudar a natureza humana perpassa por isso, né? Por essa arrogância do ser humano de achar que ele pode saber para onde levar a evolução, né? Essa arrogância de que o homem sabe para onde qual que é o melhor para nós. Então, não vou modificar aqui, né? Eu não consigo enxergar no escuro, né? Então, vou trocar meu olho por um olho biônico que eu vou conseguir enxergar no escuro, né? Eu não consigo me comunicar lá. O Elon Musk, né, anunciou que está funcionando o chip, né, o Neuralink, que você vai conseguir controlar, por exemplo, coisas na sua casa, eletrônicos, né, ou mandar mensagens através da mente se você tem esse chip implantado. Né? Então, as pessoas já falam, né, apocalipse e tal, mas, na verdade, essa questão, né, do homem de querer controlar e achar que ele sabe o que é melhor, né? E aí não sabe as implicações. O Lewis está falando, Lewis e o Tolkien e o Polanyi, né, entre outros, estão falando, cuidado com as implicações, vocês não sabem o que isso pode causar a longo prazo na natureza humana, na psique humana, né, mesmo em questões, né, de evolutivo. Você modifica uma parte do seu corpo, você não sabe o que isso vai causar a longo prazo. Né? Então, isso a gente está falando antes da descoberta do DNA, né, essas pessoas, né, estão falando, antes, pensa, né, com os avanços do DNA, da mudança genética, né, da descoberta desse DNA, da possibilidade de você editar o DNA, né, quais são as possibilidades, né? São absurdas, né? Eu sugiro para vocês assistirem um documentário que tem na Netflix, que se chama Seleção Artificial, que é muito interessante, porque eles estão querendo exatamente utilizar o CRISPR, né, que é edição genética, para várias coisas, e parecem que são coisas boas. Então, vamos modificar aqui um mosquito da malária e soltar esse mosquito que ele vai dizimar os outros mosquitos que tem lá na África, é um grande problema, e pronto, né, e esse mosquito, ele é infértil, né, e ele não vai se multiplicar, ele vai acabar com os outros, ele é infértil, né, ele vai acabar não se multiplicando, vai acabar com os outros mosquitos e tal, então tem uma série de ideias. É interessante ver que tem até todo um debate de experts, né, versus o senso comum,
várias pessoas, parece que tem muito mais, as pessoas do senso comum, pessoas que não estão envolvidas com a ciência, têm um senso ético melhor do que os cientistas lá que estão envoltos, né? Falar, não, vamos fazer, a gente pode fazer, vamos fazer. Né? Isso é um grande debate em filosofia da tecnologia, né? Será que a gente tem o poder de fazer tecnologia, de fazer uma tecnologia específica, a gente deve fazer? Né? Então tem todo esse debate, e esses autores aí, né, que vão criticar e falar assim, toma cuidado com o que a gente está pensando, né? Então, olha aqui, ele está falando, um dos personagens lá dessa trilogia cósmica do Lewis, ele fala assim, o que a gente quer fazer, né? Então, a gente quer esterilizar os inaptos. Era o projeto higienista da época, né? Extermínio das raças atrasadas, não queremos pesos mortos, reprodução seletiva, depois educação de verdade, incluindo pré-natal. Isso é muito admirável, mundo novo. E nós chegaremos ao condicionamento bioquímico e a manipulação direta do cérebro. Então, um dos personagens fala isso. Né, outro personagem lá, esse instituto, né, esse instituto que a gente criou, ele é melhor do que simplesmente criar melhorias de habitação, de vacinas, trens mais velozes, cura do câncer. O objetivo dele é a conquista da morte. Né, esse é o grande anseio, a grande busca transhumanista, né, vencer a morte. Ou, né, para a conquista da vida orgânica. Né, ele fala assim, elas são a mesma coisa. Ele existe para fazer sair daquele casulo de vida orgânica que abrigou a tenra infância da mente. Quer dizer, o corpo humano, né? Isso aqui é um casulo só. O novo homem, o homem que não morrerá, o homem artificial, livre da natureza. A natureza é a escada pela qual escalamos. Né? A gente tem que se livrar desse corpo, porque esse corpo é limitado. Né? A gente está a afastar esse corpo com um chute. Né? Então, quando o Lewis publica, né, esses textos, ele chama a atenção de vários cientistas. Né? O Orwell escreve resenha, o Orwell gostou, né? George Orwell gostou dos livros do Lewis. Depois tem uma troca durante muitos anos de correspondência com o Asimov. Né? Então, muitos de vocês, quem gosta de ficção científica, conhece, né? O Asimov. Não, desculpa, o Clarke, Arthur C. Clarke. Então, antes do Arthur C. Clarke escrever os primeiros livros dele, de ficção científica, ele leu essas obras, conversou, ficou muito tempo conversando com o Lewis, né, tem muitas cartas, até já foi publicado em livros, e tantas cartas que tem. Né, então, os cientistas, ateus, né, eles se incomodavam um pouquinho, né, gostavam, mas se incomodavam. E o Haldane, ele escreve cartas, né, e ele fez uma resenha. Né, então, pensa assim, hoje um autor, né, escreveu um livro cristão e viu um ateu e fazer uma resenha, né, sobre o livro. Então, né, o nível de público que o Lewis atingia, né? Então o Haldane, ele fala assim, a ideia do Lewis é clara o suficiente, a aplicação da ciência para assuntos humanos somente pode levar ao inferno. Então, o Lewis é contra a ciência, né? O Lewis vai falar, não é bem assim, eu não estou atacando cientistas, eu estou atacando o cientificismo, né? Que a ideia é o quê? Que é uma perspectiva do mundo que está normalmente conectada com a popularização da ciência. A crença de que deixa eu só tirar aqui, ficou no negócio da minha tela, de que o objetivo moral final é a perpetuação da espécie, né? A ideia só da ciência é a gente se perpetuar, viver eternamente, né? Então, e isso deve ser perseguido mesmo que nossa espécie seja despojada de todas as coisas que nós valorizamos, piedade, alegria, liberdade, porque muito do que os transhumanistas pregavam era uma limitação da liberdade, né? Porque, a gente quer isso, é desse jeito que tem que ter evolução, todo mundo tem que aceitar, né? As mudanças, deixa eu pular isso aqui, as mudanças tecnológicas, né, no corpo humano. E o Lewis falava, olha, lá se você olhar, por que isso ele escreveu durante a guerra, né, o Lewis, em 43. A razão, o Lewis falando, a razão de o Hitler ter conseguido subir ao poder foi porque ele conseguiu mobilizar uma vasta máquina de guerra e acesso aos poderes de um Estado onicompetente com uma irresistível tecnologia científica. Né? Ou seja, de um Estado com a ciência planificada, através do qual obteremos finalmente uma raça de manipuladores que poderão verdadeiramente esculpir... Só um instante, Luiz. Tua tela deixou de compartilhar. Tá, peraí. Tá, deixa eu voltar aqui então. Voltou? Ok, Voltou. agora.
Beleza. Então, essa citação aí, né, do que eu estava lendo, é de que ele está criticando que foi exatamente como Hitler subiu ao poder por causa da ciência planificada. Uma das coisas que ele conseguiu, da tecnologia planificada. Né? Eu falo assim, não cabe no Estado livre, né, e vai ecoar também frases aí do Michael Polanyi, não cabe no Estado livre ter uma ciência planejada, ter uma ciência centralizada. Então, eles falam assim que por meio da união da eugenia com a tecnologia e com esse Estado planejado, a gente ia acabar abolindo o homem. Né? Então, essa ideia de que todo o projeto eugenista, todo o projeto transhumanista ia acabar abolindo o homem. E realmente, algumas pessoas falam assim, mas isso não é um problema. Isso que é o pior, né? Que falar com relativista é mais difícil do que falar, às vezes, com pessoas que têm uma posição forte moral, né? Às vezes chega com um ateu falar, é mais fácil debater com um ateu assim que ele tem uma posição mais rígida, né? Digamos, do que com um relativista. Né? Os relativistas falam daí, não tem problema, né? Cada um tem suas ideias. Então, por exemplo, você tem um livro assim, aqui, publicado pelo Brasil, tem muitos movimentos que são os pós-orgânicos, esse aqui é o homem pós-orgânico, tem muitos autores que falam do homem pós-orgânico, a gente tem que vencer o nosso organismo, né? Tem lá aquele seriado que eu acabei nem vendo, que me falaram que era ruim, eu li o livro, gostei muito, quer dizer, na verdade, estou lendo o livro, estou gostando muito, que é o Carbono Alterado, né? Mas vocês podem ver outros também, Ghost in the Shell, que a ideia é o quê? É a visão transhumanista. Só o meu cérebro que importa, o meu corpo eu tenho que ir se livrando dele, substituindo por peças, né? Então lá, né, o que é nesses filmes que eu citei, no Ghost in the Shell, no mangá também, né, no anime, a ideia de que somente vou trocando por corpos, né, biônicos, corpos não orgânicos, e essa é a evolução. E aí esses autores vão falando, olha, não vai dar muito certo isso, não é muito bom, né, você vai acabar com a natureza humana, e isso não só você não sabe o que vai ser do próprio cérebro humano, como que vai funcionar o cérebro humano, eles não sabem, eles propõem essas ideias, né, o Nick Bostrom, por exemplo, autores mesmo como aí o Elon Musk, mas eles não sabem como que isso vai ser efetivado na prática. E aí o Polanyi, aí, né, que eu mencionei, que tem esse livro aí, como eu disse, e ele esboçou muito, nesse livro ele fala bastante, inclusive ele dialoga com o Haldane, cita diretamente o Haldane, falando que, e outros, né, autores, aí o Bernal, que eu já vou mencionar ele, o Huxley também, enfim, ele batia com esses transhumanistas, né, falando que eles estavam errados, a visão deles de uma ciência centralizada dava muito errado, citavam exemplos, inclusive, da época, né, como o caso Lysenko, que foi um caso na União Soviética de caça aos cientistas por ideologia, né, então tinha lá o Lysenko, que ele subiu dentro da escala científica, e eles tinham uma visão lá que tinha que defender, né, a visão deles de ciência, de biologia, e tinha que ir contra a visão, por exemplo, de Mendel, na época, né? Da questão da da herança genética, né? E eles aceitavam a ideia de herança através do ambiente. Então, quer dizer, você podia tirar o capitalista, por exemplo, né, uma mentalidade capitalista, colocar lá no ambiente soviético, que você podia reeducar ele no ambiente, né? E essa visão foram renegando tudo que era contra a visão marxista, né, materialista, e eles foram renegando. Então, cientistas que pregavam contra as ideias marxistas, até na ciência, eram, né, escorraçados. E muitos desses cientistas aqui que eu estou falando, o Bernal, o Haldane e o Julian Huxley, eles passavam pano mesmo, esse termo está bem em moda hoje, passavam pano mesmo para os abusos da União Soviética, mas continuava a apoiar eles, né? Então o Polanyi ele visitou, né, a União Soviética, ele falou, não, isso aí não dá, é absurdo o que está acontecendo aqui, não é, a Inglaterra não quer isso, não quer seguir isso, não deve seguir isso, né? Sociedades livres não devem seguir isso, né? Então é bem interessante todo o debate, e ele falou, então, esse livro aí, né, que a Personal Knowledge, que é a obra mais bem acabada, a obra-prima do Polanyi, a gente não tem em português, tem versão português de Portugal, mas é um livro bem interessante que ele vai falando, né, então que a cura da ciência, né, como que a gente pode curar, e é bem distante da visão
cientificista, né? É uma pena que o Polanyi não é tão conhecido aqui no Brasil, né? A gente conhece autores na área de filosofia da ciência, né? A gente conhece Thomas Kuhn, a gente conhece Feyerabend, até Paul Feyerabend, né? A gente conhece tantos outros autores, e o Polanyi é um autor assim que a gente precisava conhecer mais. É muito interessante ciência e tecnologia, né? Então eles estavam ali. O Polanyi conheceu o Lewis pessoalmente, ia tem um clube lá que o Lewis fundou em Oxford, que chamava Clube Socrático, para ter debates. O Lewis chamava ora ateus, ora cristãos, né, e chamava para debater lá. Então era muito interessante. O Haldane, né, mesmo sendo ateu, bem o contrário, foi lá e apresentou suas ideias. Dorothy Sayers apareceu lá também, e o Michael Polanyi foi lá, né, também apresentou suas ideias. É bem interessante, né, esse grupo aí. E aí tem outro autor que é importante também nesse início do movimento transhumanista, que deixou muita herança aí, que é o Bernal, e ele escreveu um livro que se chama O Mundo, a Carne e o Diabo. É muito interessante porque semana passada recentemente eu descobri que o Shedd, Russell Shedd, nosso Russell Shedd, ele tem um livro chamado exatamente esse título em português: O Mundo, a Carne e o Diabo. E o Russell Shedd, eu não li ainda, mas ele não acho que ele menciona aí o Bernal, mas o Bernal era provoquento mesmo, ele queria provocar os cristãos. Então, por isso que ele, nesse livro, ele chama isso, né? Muitos desses transhumanistas, eles atacavam ou de frente mesmo, batiam de frente com o cristianismo. Eles usavam termos cristãos, né? Eles conheciam, né, a Bíblia e tal. O Haldane, inclusive, lia grego, por exemplo, né? Tinha formação e tal. Então, eles liam e tal, a Bíblia e faziam essas provocações. Então, ele falou assim, tem que acabar com a carne ali, né? A carne tem que acabar. Né? Os homens, então, ele falava que os homens, eles não se contentarão só em fabricar a vida, mas eles vão querer melhorá-la. Essa é a visão transhumanista que ele estava propondo. Isso ele escreveu em 1929, antes até de surgir esse termo transhumanismo. Mas isso aqui são as bases. Né? Então, olha o que ele fala, exatamente a ideia central aí do transhumanismo. Uma das bases, né? Então, a gente vai substituir as partes inúteis do corpo. É interessante ser inútil, né? Arrogância, né? Que se vê nos cientificistas. A gente vai substituindo as partes inúteis do corpo, né, por funções mais modernas ou dispensadas por completo. Né? Em seu lugar, a gente deve incorporar no corpo efetivo mecanismos de novas funções. Afinal, o cérebro é o que conta. Né? E ter um cérebro inundado por sangue fresco e corretamente prescrito é estar vivo, é pensar. Né? Você não precisa de mais nada, só o cérebro. Então, uma visão, deixa eu ver se eu coloquei essa frase aqui, é uma visão gnóstica, né? Quer dizer, aquela visão de que o corpo é uma coisa ruim, a carne é uma coisa ruim, a gente tem que ser, né, afastada disso, e o nosso cérebro, né, que importa. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai conectar, primeiramente a gente tem que ter alguns passos até chegar, mas o objetivo é que só seja cérebro, ser humano, né? De alguma forma conectado, então, por exemplo, conectado numa rede neural global, né, conectado no computador, fazer nosso upload da mente para um computador, né, e a gente vai viver eternamente através disso. Esse é o objetivo dos transhumanistas, mas tem uns passos para serem feitos. E um dos passos era, então, lá o Haldane já falava antes, né, então, no outro livro dele, que eu citei inicialmente, de uma fábrica ectogenética, onde o homem vai passar em torno de 60 a 120 anos, numa espécie de existência larval, né, em que até que a gente possa evoluir. É exatamente isso aqui, a visão que tem lá no Matrix. O homem vai ficar lá, né, desenvolvendo nesses úteros artificiais até que a gente possa evoluir. Né? A ideia dos úteros artificiais, que já estão presentes, né? Aí essas ideias estavam propondo naquela época que não era possível, né? E a última fase do transhumanismo é instalar o cérebro dentro de um cilindro, né? Fazendo aí, cuidando, né? O Bernal descreve isso muito bem no livro dele, como que devia ocorrer isso. Eles não tinham tecnologia ainda na época para fazer isso, mas eles estavam prevendo como que deveria ser feito isso. Né? E aí, o Lewis, antes de passar aqui para a imagem, o Lewis
Tem uma coisa bem comum dentro da filosofia, que são experimentos mentais, que é uma ideia que não é uma coisa que acontece, que alguém vai lá e faz, né? Por exemplo, o gato de Schrödinger e tantos outros, né? Na física é muito comum, experimentos mentais, não é que alguém foi lá e fez experimento, mas que você faz experimento mental para tentar imaginar a possibilidade, né? O problema do trem, né? Também é um desses trolley problem, né? Um desses experimentos mentais. E o Lewis, ele fez, então, fez muito disso na sua obra. Então, nesse último volume da Trilogia Cósmica, tem uma cabeça lá, né? E aí ele mostra a questão absurda disso que os transhumanistas estão tentando fazer, né? Como que seria uma cabeça, né? E tem muitos experimentos mentais, um experimento famoso em filosofia, que é o cérebro na cuba. Vocês podem até pesquisar depois, que é um experimento muito debatido dentro da filosofia da ciência, da filosofia da tecnologia, que é, né, se a gente poderia conseguir sobreviver dentro só com o nosso cérebro e recebendo choques elétricos, estimulações elétricas e tal, e a gente podia viver ali, a gente tranquilamente a gente ia conseguir viver. E aí, muitos autores vão falar, mas a gente precisa do nosso corpo, nós somos seres incorporados, né? A gente precisa tocar. A gente vê nessa época aí de pandemia como a gente sente falta do contato, né? Eu acho que eu vou caminhando para o final aqui para a gente ter um tempo de conversa e debate também, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. E aqui, então, o Bernal também, ele fala assim, é isso, né, que a nossa consciência, então, a gente pode se tornar um ser, e muitos autores na época estavam pensando isso, né, um ser, assim, ligado globalmente, né, só através da nossa mente. Essa ideia, não sei se vocês, muita gente, a gente estava até conversando num grupo aí esses dias, né, desse filme, não sei se vocês viram, Transcendência, muita gente acha muito ruim esse filme. Eu gosto dele, por causa das implicações que ele traz para o debate transhumanista, né? Então, acho que até não faz muito sucesso aqui no Brasil, porque as pessoas não conhecem transhumanismo, né? Nunca ouviram falar, são poucas pessoas que ouviram falar. Então, mas é a ideia transhumanista, né? Como que a gente faria, como que seriam essas ideias aí implementadas, né? De uma sociedade tecnológica, avançada, né? Da nossa mente ligada ao computador, como é que seria? Né? E é bem interessante lá, porque bate muito com essas ideias aí dos transhumanistas. Eu não vou falar muito para não dar spoiler se vocês não viram, mas é interessante. E, recentemente, é um livro que vocês podem encontrar, com certeza vocês já viram quando vocês vão na livraria, sempre está entre os mais vendidos. É um livro que ficou bastante famoso, O Homo Deus, do Harari. E ele é bem transhumanista, né? Você lê assim, você fica... Nossa, a visão tecnicista dele, tudo pode ser resolvido por tecnologia, assim, é absurdo o otimismo dele, né? Olha só essa frase que eu achei, assim, de um otimismo, assim, absurdo, né? Arrogância extremada. Eu falo assim, depois de assegurar níveis sem precedentes de prosperidade, saúde e harmonia, e considerando tanto a nossa história pregressa como os nossos valores atuais, as próximas metas da humanidade serão provavelmente a imortalidade, a felicidade e a divindade, né? Se tornar Deus. A gente reduziu, ele está falando que a gente conseguiu fazer isso hoje. Olha só. Reduzimos a mortalidade por inanição, a doença e a violência. Objetivaremos agora superar a velhice e mesmo a morte. Salvamos pessoas da miséria abjeta. Temos agora de fazê-las positivamente felizes. A ideia dele de feliz é viver para sempre, né? Tendo elevado a humanidade acima do nível bestial da luta pela sobrevivência, nosso propósito será fazer dos humanos deuses e transformar o Homo sapiens em Homo Deus. O cara é o profeta, assim, né? O Leopoldo está falando, ele tem outro livro, Sapiens, né? Aqui, ainda não li, esse do Sapiens, mas esse é um modelo, assim, e você fica lendo, né? Tem 21 ideias também para o século XXI. É absurdo de que tudo pode ser resolvido por tecnologia, né? E aí, o que é o problema do ser humano? É uma falência. O que é a morte? É uma falência dos órgãos, nada mais, nada menos que isso, né? Então, como que a gente evita isso? Você vai substituindo os órgãos, né? Até você, né, se tornar um Deus. Então, dentro do romance ali, essas imagens não tem, tá, no livro, foram autores depois, artistas que fizeram as imagens do que o Lewis escrevia. Então, dentro da trilogia cósmica, esse no último volume, eu estou focando no último volume, né, naquela fortaleza medonha, ele coloca na boca
desse psicólogo Frost, que está lá na trilogia, a frase é exatamente parecida com o que o Harari da vida estão falando, né? Fala assim, ó, alguns séculos atrás, uma grande população era essencial, e a guerra destruiu os tipos que eram mais úteis. Mas cada avanço em indústria e agricultura reduz o número de trabalhadores necessários, é isso que a tecnologia faz, né? Você precisa de menos trabalhadores cada vez mais. Então, uma população grande e pouco inteligente é agora um peso morto. Olha a visão eugenista. Né? As massas devem desaparecer. Aí o corpo se tornará somente cabeça e a raça humana se tornará somente tecnologia. Então é isso. Nosso cérebro, só isso que é o necessário, né? E vamos ser seres tecnológicos, né? Então, assim, finalizando, né? Já caminhando, a gente pode falar muito sobre esse tema, é um assunto que tem muitas implicações. Né? Então, o que esses autores estão falando aí? O Huxley, o Haldane e o Bernal, né? São transhumanistas, né? Que mesmo que tenha até hoje, né? São movimentos que começaram ali na década de 1920 e são movimentos que existem até hoje. Você tem muitos transhumanistas, como eu falei, o Nick Bostrom é um deles, né? Então, os transhumanistas, o princípio cauteloso tem o progresso tecnológico. Né? Se você assiste lá aquele seriado que eu mencionei, o documentário, Seleção Artificial, estão falando isso, né? Não, calma, se você ficar muito cuidadoso, né, muito prudente, isso aí está atrasando o desenvolvimento tecnológico. A gente tem a possibilidade, a gente deve produzir as tecnologias. Né? Os bioconservadores, são esse o termo que é chamado, né, eles, por exemplo, Lewis, Tolkien, Polanyi, né, entre eles, tem vários, tem hoje, né, você tem John Gray, o Michael Sandel, são outros autores, outro autor que eu aconselho muito, é um livro bem gostoso, bem tranquilo de ler, tem esse aqui, A Contra-Perfeição, né, ele é um bioconservador, tá? E ele vai falar exatamente o que está no título, né? Não, a gente não deve buscar a perfeição. E a gente deve ser grato. Ele não é cristão, tá? Mas ele fala assim, a gente tem que ser grato pela dádiva da vida. Ele está falando em termos cristãos, praticamente, né? Então, é muito interessante isso, a defesa que ele faz, e são o Sandel, tem outros autores que os transhumanistas nem gostam de dialogar, mas com o Sandel tem um diálogo, né? Eles dialogam e gostam de dialogar, então é bem interessante, né, esse debate. Então, o que os bem conservadores estão falando? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe o que essas medidas vão fazer, né? O que essas mudanças vão fazer a longo prazo. Né? Então, eles vão até falar que no DNA, inclusive o Sandel fala isso, né? Tem uma visão eugenista aí por trás do transhumanismo, né? Porque eles falam assim, não, a gente tem que aperfeiçoar seres humanos. E tem muitos problemas com isso, né? Porque quem não quiser, eu posso escolher não ser... não me tornar um transhumano, né? Eu posso escolher não fazer essas modificações? Provavelmente não, né? Quando elas chegarem, vou ter que aceitar, porque senão vou ficar para trás, né? Pensa uma pessoa que faz uma modificação, um aperfeiçoamento genético, né? Eu vou querer fazer, eu vou querer, por exemplo, aperfeiçoar minha mente, se eu posso, né, lá, já no útero, o meu filho escolher questões de sexo, de até a cor do olho, se ele vai ser mais inteligente ou não, né, se eu tiver dinheiro e puder fazer, né, como que as pessoas vão conviver com isso? Como é que uma pessoa modificada geneticamente vai competir com uma pessoa normal, não modificada? Né? São tudo implicações que os transhumanistas têm dificuldade de responder. Não sei se vocês viram, eu pedi para o Leopoldo mandar esse texto, eu escrevi essa semana, inclusive, né, porque eu assisti esse filme recentemente, eu já tinha assistido antes, esse desenho, e eu fiquei impressionado quantas questões transhumanistas tem no filme. Né? Então passa batido assim para a gente, né? Muitas coisas. Então eu coloquei nesse texto que eu escrevi como o transhumanismo ele já está entre nós. Ele está sendo preparado, né? Muitas questões. Então a gente tem um relógio, né, que está marcando coletando os nossos dados de saúde. A gente tem nosso celular. A gente está coletando muitos dados. Está sendo coletados muitos dados, né? Absurdamente. Está nos preparando assim para esse futuro onde a gente vai sendo substituído, né? A gente vai olhando de maneira favorável para a tecnologia, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso. Acho que os cristãos têm muitas respostas. Quando eu leio os autores que estão falando sobre biotecnologia, sobre tecnologia, assim, que não são cristãos, eu fico pensando, os cristãos têm muito a dizer. A gente precisa refletir mais sobre isso. E a gente tem coisas muito interessantes para ser ditas. Não simplesmente chegar e falar, não, a gente não deve
mais mexer com tecnologia, a gente tem que mudar para uma cabana no meio do mato, né, e é tecnologia do diabo. Não, não é isso, né? É pensar e dizer até onde vai a tecnologia, quais são as limitações da tecnologia, quais são o que eu tenho que às vezes parar, frear e dar um tempo na tecnologia, né? Muitos autores estão falando que isso é a solução até para a tecnologia, quando a gente está ali viciado em redes sociais e tal, né? Até a nossa mente, tem estudos neurológicos que mostram isso, como a nossa mente vai sendo modificada pela tecnologia, né, pelas redes sociais, pela internet, e como a gente pode pegar e dar um passo atrás, não nos livrarmos da tecnologia, mas usar a tecnologia com sabedoria. Então, isso que é o convite, isso que é a apresentação aí, né, que eu quis mostrar para vocês sobre essa ideia do transhumanismo, as ideias transhumanistas, né, que elas já estão bem presentes, mas que a gente ainda está engatinhando, até como cristãos, para pensar sobre isso. É um assunto extremamente importante, né? A gente sabe a importância do corpo, por exemplo, né, para um cristão, né? A gente sabe que Jesus, quando ele ressuscita, ele volta com o seu corpo, os discípulos reconhecem o corpo dele, então a gente vai ter um corpo modificado, né, mas modificado, redimido, né, um corpo redimido que a gente vai ter, e não é por esforço humano que vai acontecer, né, essa terra vai ser redimida não com esforço humano, a gente pode usar a tecnologia para melhorar a situação, a nossa vida, né, nossa vida aqui, diminuir os fardos, ser mordomos da criação de uma maneira positiva, né, mas utilizando sabiamente a tecnologia. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né, e a gente pode agora ter um tempo de perguntas. Valeu, Luiz. Foi muito legal aí. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, né, fica à vontade aí. Eu vou começar aqui, mas, né, já vá preparando aí. Se você quiser e puder, né, você libera o seu microfone e faz. Se tiver... Eita, o Luiz caiu? Não, tô aqui. Ah, não. Foi. Acho que talvez porque tu parou de compartilhar a tela e aparece para mim aqui que tu tinha saído. Não, tô aqui. Mensagem. Ex Libris saiu, eu fiquei... Correu da pergunta. Tô brincando. Mas se você tiver alguma dificuldade aí com o microfone, aí você pode botar no chat também, tá? Não tem problema não. Luiz, achei, assim, esse panorama histórico que tu fez bem legal. Certo? Tu resgatou aí o C.S. Lewis, o Tolkien e tal. E tu fez um panorama também, assim, até das ideias, né, dos opositores, né, vamos chamar assim, né, ou da galera que já falava de transhumanismo antes do transhumanismo, before it was cool. E tu fez o paralelo com os atuais, né? Boston, Harari e tal, existem C.S. Lewis e Tolkien hoje em dia, assim, atual, a gente vai ter que ficar olhando para trás, que não é um problema, só tô dizendo assim, quem seriam esse pessoal hoje em dia, assim, quem que está fazendo uma crítica, né, a esse modelo? Essa é uma primeira pergunta, depois eu tenho outras. Nesse texto aqui que eu compartilhei lá, tem um autor que é um livro que precisa ser publicado, que é o Schatzler, que é Transhumanismo, a tradução, né? Transhumanismo e a Imagem de Deus. Então, ele é um autor que está fazendo essa crítica como um cristão, né? Ele está fazendo essa crítica. Mas tem muitos autores, nesse texto aí que eu falo da Operação Big Hero, lá na Tuporém, no blog da Tuporém, eu menciono alguns autores, inclusive tem alguns autores cristãos, até academicamente, fazendo essa crítica, né? Então tem muitos autores. Um autor que começou, espero que ele fale mais sobre isso, é o próprio Alistair McGrath, tá? Ele tem um texto na ABC, lá na BC2, no site, que ele fala sobre Tolkien, falando sobre transhumanismo e Tolkien. É bem interessante o texto, né? Eu queria que ele explorasse mais sobre esse assunto. Então, ele tem essa preocupação, tem até uma palestra dele que ele fez sobre isso, sobre transhumanismo, mas ainda mais, mas tem esses autores que eu menciono lá, além desse autor que eu falei, né, o Schatzler, você tem uns autores que é o Cole Turner, que é o nome dele, americano. Então, são os autores que dentro do cristianismo estão falando, né, estão apontando alguns problemas aí, que na verdade o transhumanismo nada mais, nada menos, ele é uma secularização de várias promessas cristãs. Né? Se você vê vida eterna,
como que a gente vai ter um novo corpo, são todas questões cristãs, mas que eles pegam e estão tentando imanentizar, né, a gente chama, estão tentando trazer aí, através da tecnologia, a gente dá um jeito, né, então é bem interessante. Aqui no Brasil ainda são poucos, né, que estão falando sobre isso, né, dentro da visão do cristianismo, né, eu pretendo sou um deles, né, e tem um artigo aí, inclusive acadêmico, encaminhado, né, para até colocar esse debate, né, mostrar. Porque muitas pessoas é interessante que elas olham no transhumanismo e eles não veem esse debate que rolou, né, como eu coloquei aqui, né, de Lewis, do Polanyi, eles não percebem esse debate que não e só olham, às vezes, falam, o Julian Huxley, né, foi um dos caras que começou o transhumanismo, mas não vê que teve todo um debate, né, o próprio irmão dele não via com bons olhos essas coisas, né. Então, acho que é importante trazer esse debate. E cristãos, né, também, aí, desde o início. Massa, eu não cheguei a ler o texto, porque você falou que quem não viu o filme ainda ia ter spoilers, e aí como minha filha ainda não tem idade para ver o filme, eu estou esperando para ver com ela. Aí, eu vou fazer outra logo, e depois, quem quiser, vai falando aí, avisa no chat, sei lá, ou libera o microfone, tá? Uma outra coisa que, né, principalmente nesse final aí, eu achei, né, excelente esse link, né, como falei, né, eu acabei não lendo o texto, então provavelmente você está tratando isso, pelo menos tudo que você falou, esse link de que às vezes a gente, né, não se percebe das influências que já existem no momento, né? Então, por exemplo, às vezes a gente se preocupa muito com a inteligência artificial, vai ter uma superinteligência, o próprio Nick Bostrom, né, tem o livro lá, Superinteligência e tudo, e a gente se preocupa com a inteligência artificial geral, a Skynet, os robôs vão dominar o mundo e tal, mas aos poucos as tecnologias elas vão tomando conta e elas vão assim, entrando nas nossas vidas de maneira silenciosa e transparente, né? Então a coisa fica invisível. Será que com o transhumanismo a gente também não está correndo talvez um certo risco? Você falou aí dessas influências e tudo mais, querendo ou não, a gente já tem várias áreas da saúde em que a gente não pensa como, sei lá, uma prótese, assim, a gente já não pensa isso como um transhumano, né? Mas aos poucos a gente não vai se acostumando com isso, e lentamente a gente vai se acomodando a esse paradigma sem fazer a reflexão. É exatamente isso, né? E esse autor que eu cito ali no texto, que é autor cristão, ele vai falando assim que o transhumanismo já está entre nós exatamente por isso, porque a gente está sendo preparado por várias tecnologias, né? E é complicado porque, por exemplo, questão dos dados, né? A questão do relógio inteligente, né? Aí, umas semanas atrás, eu vi uma notícia de que um cara foi salvo pelo Apple Watch, acho que é esse o nome, porque ele estava tendo um ataque e não estava percebendo, ele estava tendo um infarto, né? E o relógio avisou que ele estava tendo um infarto, né? E aí ele deu tempo dele ir, chegou, né? Ele chegou no hospital, né? E foi salvo pelo relógio. Né? Então tem muitas coisas, a tecnologia nos salva, né? Vai nos salvando dessas coisas, e às vezes é até difícil de você ir contra, né? Porque eu sei que eu chego lá nas aulas, eu dou aula para engenheiros, né? Eu chego para os engenheiros e falo, a tecnologia a gente tem que criticar a tecnologia, né? E as pessoas, como assim criticar a tecnologia? A tecnologia é uma maravilha, coisas boas, tem coisas boas. Eu vou falando, né, os problemas. Por quê? A gente precisa não, por exemplo, o relógio, né? Que ele coleta muitos dados. Pensa o que as empresas vão fazer com esses dados que estão nos coletando, né? Estão coletando dados, estão batimento cardíaco, aqui estão níveis de exercício que você faz e tal. Então, agora já tem aqueles que fazem eletrocardiograma, né? Os novos relógios. Assim, é um absurdo tanto de dados que está sendo coletado, e são coisas que são úteis e boas para a gente, né? Mas esses dados estão sendo coletados. Então, como que eles podem ser usados no futuro? Né? Então, por exemplo, uma empresa de saúde, né, pode pegar e ver, o batimento cardíaco desse aqui não é muito bom, né? Então, o seu plano de saúde é mais caro, né? Então, você pesquisou muito no Google sobre problemas de saúde, né? Então, a gente vendo aqui, eu vi aqui pela sua pesquisa que você já teve sua doença, então, seu plano de saúde, né, vai ser e tal. Então, é uma preocupação até dos caras, até do próprio lado do Michael Sandel, né, com relação a questões de dados, de Big Data, né, os dados que vão ser usados aí, como que vão ser, e que não são questões éticas, não estou pensando em questões éticas. Então, muitas pessoas estão falando assim, vamos
como que um cristão, né, pode produzir tecnologia de maneira ética, né? Entrar nesses mercados, entrar no ramo de tecnologia de forma mais forte e falar, né, esses dados aqui, ó, né, como que a gente vai cuidar desses dados? A gente não vai liberar esses dados, né? Como que a gente pode ter, né, uma utilização também de maneira mais ética, né, de forma que dados que a gente está colocando, que dados que a gente está alimentando, né? E a gente é tão inocente às vezes, né, com como as empresas podem usar nossos dados, que a gente entra às vezes lá no Facebook e vê alguém compartilhando assim, eu declaro que eu não deixo o Facebook usar meus dados, porque isso aqui é particular meu, então o Facebook não pode usar meus dados. A pessoa compartilha, clique e compartilha. Não, quando você entrou no Facebook, você deu o seu aval, você clicou que estava ciente, mesmo você não lendo, né, as entrelinhas no contrato, mas você cedeu tudo que você publica ali dentro, pode ser usado contra você, né? Essa ideia, né? Então, a gente tem que ser um pouco mais espertos, né? Sábios mesmo, na maneira como a gente está usando essas tecnologias. A gente pegar e falar, olha, essa tecnologia é problemática, e a gente traz também e fala, olha, como, não sei se vocês viram lá uma crítica que se fez, um outro documentário aqui, que é a privacidade hackeada. O cara lá não é cristão, nada, mas ele pegou e falou, eu tenho direito aos meus dados, eu quero que seja apagado meus dados, né? Ele foi lutando, então vai mostrando como foi usado os dados, né, nas eleições lá americanas, né, nas eleições que o Trump e a Hillary Clinton, né, chegaram lá no final, como foi usado os dados coletados das pessoas. Tá um absurdo, né? Eles iam assim, pegavam uma pessoa lá americana normal, né, e eles tinham 5.000 pontos de informação para milhares de americanos. Então, assim, eles sabiam a cor do cachorro da pessoa, né? Eles sabiam se a pessoa fazia exercício ou não. Então, as propagandas que eles recebiam eram eram específicas, padronizadas para ela. E às vezes a gente entra no Facebook, né? A gente, nossa, essa propaganda apareceu para mim, né? Eu mencionei que eu queria comprar um tênis novo, né, para minha esposa, e de repente apareceu lá no feed do Facebook propaganda de tênis. Né? E às vezes a gente fala, nossa, que legal, né? Parece que é uma coisa tão prática, mas a gente não tá vendo como que isso está nos tornando cômodos e a gente vai usando essas facilidades da tecnologia. É um autor que eu gosto muito, que é o Albert Borgman. Infelizmente a gente não tem nada publicado dele aqui no Brasil, mas exatamente, Fernando gosta muito dele, e é um autor assim excelente, porque ele vai falar assim, ele não vai falar contra a tecnologia, né? Ele vai falar assim que tem momentos que a gente precisa desligar, desconectar e fazer coisas que ele chama de práticas focais, que é correr, fazer exercício. Eu gosto de citar o exemplo de jogar board game, que eu gosto muito, né? Coisas que sai da tela, né? Desconectar mesmo, fazer dias sabáticos sem celular, né? Porque a gente vai ficando tão acostumado com aquela tecnologia, vai moldando a nossa mente, né? A tecnologia, a gente acaba cedendo à tecnologia, a gente se comunica da maneira que a tecnologia quer que a gente se comunique, né? A gente lê como a tecnologia quer que a gente leia. Como que é que a tecnologia quer que a gente leia? Que a gente fique clicando. Quanto mais cliques, quanto mais páginas a gente for, melhor é para a tecnologia, porque vai gerando, né, visitações e vai gerando lucro para as empresas. Ele não quer que você fique lá lendo um texto que dure, sei lá, meia hora. É que você clique e vai, né, e aí você chega e fica tão acostumado que você pega um livro e você não consegue mais ficar uma hora lendo sem pegar o celular. Você começa a ler e de repente, opa, já lembra uma coisa, já vai lá, pega o celular. Né? Volta para o celular. Né? A gente ficou muito distraído. E empresas, né, Google, Facebook, são empresas que lidam muito bem, né, usam ferramentas psicológicas muito fortes para nos tornar mais distraídos ainda. Né? Então, esses autores, por exemplo, né, que eu citei aqui, Albert Borgman, ele fala, vai desconectar um pouquinho. Né? Não vai jogar fora o seu celular, mas desconecta um pouco. Né? Vai fazer outras coisas. Vai viver a realidade mesmo. Né? Que era a forma de a gente não nos tornarmos transhumanos. Ô Luiz, meu nome é Andrew. Eu quero fazer uma pergunta, mas eu vou ler a que a Camila mandou aqui no chat antes. Aí tu responde dela e depois eu faço a minha pergunta. Ela falou assim: Luiz, você já viu algo sobre a posição da psicologia ou das neurociências em relação a esses temas mais polêmicos? Como serão estabelecidos alguns conceitos como moral, relacionamentos, etc.,
senão precisaremos mais nos esforçar para viver. Não seria, mesmo em termos estritamente científicos, uma involução? Exatamente. O Leopoldo citou The Shallows. Esse livro é um livro, até que eu acho que está esgotado, mas é um livro muito tranquilo de ler. Se chama Geração Superficial, em português. E ele é muito bom porque ele fala exatamente sobre isso. Ele mostra dados da neurociência, mostrando para como a gente estamos nos tornando mais superficiais, né? Mentalmente até ele vai falando, mostrando, né, como, às vezes ele fala assim, eles têm um exemplo bem legal lá, que eles fizeram, um experimento, que eles colocaram 2 grupos de pessoas, sei lá, 2 grupos de 10 pessoas, digamos, mas acho que era mais, 50 pessoas, eu acho, cada grupo, mexendo na internet, pesadamente, assim, né? Mexe, clica nos links, fica lá durante um tempo mexendo, tal. Aí depois, durante esse tempo, depois eles pegaram e colocaram uma pessoa um grupo de pessoas para ir para o centro da cidade, andarem lá, e outro grupo de pessoas para ir para uma fazenda, um meio rural. Depois retornaram e avaliaram o nível de estresse que estavam nessas pessoas. E aí, as pessoas que foram para o meio rural, elas se recuperaram muito mais rápido do estresse do que as pessoas que foram para as cidades, né? As pessoas ainda continuaram. Sabe aquela ideia que quando você chega no final do dia, muitos de nós trabalhamos na frente do computadores, né? A gente volta no final do dia e a gente fala assim, nossa, estou muito cansado, né? Às vezes as pessoas falam, mas que você só ficou na frente do computador, sentado o dia inteiro, você está cansado, né? E é exatamente isso, né? Estafa mental. Eu não sei nem pronunciar esse cara aqui. Byung-Chul Han, coreano, e ele tem um desses livros no Enxame, mas ele tem outros livros que ele fala exatamente isso, a sociedade do cansaço. Sociedade do cansaço, não é? Exatamente. Sociedade do cansaço, que ele fala exatamente isso, ele fala essas ideias, assim, como a gente fica cansado porque a gente está ali, agora a gente está tendo Zoom, né, esses encontros virtuais, né, meus filhos estão tendo aulas online, e você vê como as pessoas ficam cansadas, né, de ficar tanto na tecnologia. Então, é exatamente isso, porque a nossa mente não está preparada para isso, né, qual que é a maneira da gente se preparar, né, é a gente ficar moldado pela tecnologia, ficar desatento, né, isso que é. Então, tem vários autores, eu li esse livro aqui, para Camila aí, ó, é bem interessante, eu li esse livro um ano atrás, 2 anos atrás, e eu fiquei bastante impressionado, porque a Jan Twenge, ela fala sobre essa geração tecnológica que está nascendo agora, o subtítulo é iGen, né, geração I do iPad, né, dos produtos da Apple, de internet e tal. O subtítulo é: por que as crianças super conectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, coisa boa, né, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparados para a idade adulta. Ela mostra uns gráficos dentro, assim, que são impressionantes. Nível de suicídio aumentando, nível de depressão absurdamente, ela tem muitos dados que ela conseguiu coletar. E por quê? Porque as pessoas estão passando muito tempo nas telas e já tem sistemas de saúde, o próprio no Brasil mesmo, pediatras, a Associação de Pediatria Brasileira fala assim, crianças menores de 2 anos não devem ter contato com tecnologia, crianças menores de 10 anos devem ter no máximo 1h30 por dia de tecnologia, porque a partir daí você começa a ter problemas neurais, problemas psicológicos mesmo, né? Então já entrou na OMS, né, na Organização Mundial de Saúde, o vício em tecnologia como um problema de saúde sério, né, que tem acontecido. Acho que é isso aí, uns temas. Andrew, pode fazer sua pergunta, então? Então, é que tu falando aí, me veio à mente a situação do iluminismo lá, né? Que, tipo, parecia ser essa esperança na tecnologia e na evolução das ciências e tal, de que essas coisas iam levar a gente para o que a gente, enquanto cristão, entende que é o Shalom, né? Tipo, e aí vieram as 2 guerras mundiais e tal, e tipo, o povo esfriou, né? Tipo, essa esperança aí que estava em alta, principalmente ali na Europa e tal, ela parece ter dado uma esfriada. Então, tu acha que esses novos movimentos aí, porque pelo que tu falou, parece que essa chama continua bem viva, assim, né? No meu imaginário, eu achava que ela já estava mais fria. Tu acha que
existem paralelos entre o que se cria no iluminismo e o que essa galera, vamos chamar de transhumanista, crê? Tipo, basicamente eles têm a mesma esperança, assim, e se sim, por que ela não meio que caiu por terra ainda, junto com a experiência iluminista e a resposta tipo, nas guerras nucleares e tal? Porque assim, eu acho que essa visão de transcender os limites, ela é muito antiga, né? Um livro ali que é bem do período iluminista, que representa bastante de maneira ficcional, é Frankenstein. Né? Eu acho que quem não leu tem que ler, porque é muito interessante. Ele faz uma crítica, ela, né, Mary Shelley, ela faz uma crítica muito interessante a essa visão de tentar criar vida, né? Que o monstro, que não tem nome, tá? O monstro não é Frankenstein. Às vezes a gente acha, né, que o monstro é o Frankenstein. O Frankenstein esse título vem do doutor, que é o Victor Frankenstein, que cria vida, né? Ele quer criar vida e ele, na verdade, ele não cria, né? Ele junta vários pedaços, né? De vários órgãos, junta, né? E com um raio, né? De eletricidade ali, né? Ele, com as ideias da época, ele consegue trazer a vida. E aí meio que foge do controle até, né? Essa era a crítica. Até meio que de horror para a época, foi meio escandaloso, bem forte, assim, né? Porque vem esse monstro e ele foge do controle, né? E aí fica todo esse debate, né? Eu devia ter criado essa vida, eu devia ter feito isso, né? E fica a implicação do questões éticas. Então, esse movimento vai e vem com essa ideia de... Só que, assim, é só no século XX que a gente tem a possibilidade efetiva, né? De conseguir fazer isso, né? A gente não tinha antes, tinha esse sonho aí, Frankenstein, essa distopia, né? Do Frankenstein, mas a gente não tinha questões... não tinha tecnologia e ciência para fazer isso. Aí o século XX começa tendo a biologia tem um avanço, você tem algumas questões na biotecnologia, depois tem DNA, então revolta isso, né, essa possibilidade. Então, esse sonho nunca vai morrer, na verdade, né, vai sempre acompanhar o homem, né, o ser humano vai estar sempre aí querendo buscar, né, a imortalidade. E assim, eu mencionei pouco nessa palestra, nessa fala que minha, Tolkien, mas o Tolkien ele fala bastante sobre isso. O Tolkien, inclusive, ele escreve numa das cartas comentando do que se tratava, todo o legendário dele, né? Ele estava explicando o que é esse Senhor dos Anéis aí, um editor. E ele fala assim, são 3 coisas principais que eu estou falando aqui. Mortalidade, a questão do poder e a questão da... Nossa, agora me fugiu qual era o terceiro. Poder, bom, mas enfim, me fugiu agora o terceiro, mas era a morte para ele, a questão da morte era o principal, a questão da mortalidade dessa luz, tanto que você vê que se bate bastante nisso, né, os elfos têm imortalidade, né, aí tem o casal lá, o Arwen e o Aragorn, que eles vão se casar, ela vai perder a imortalidade, então esse tema está muito forte nessa busca, como é que eu vou, e aí o anel era a ideia disso, né, um anel, era usar esse artefato tecnológico que eu vou vivendo eternamente, mas tem os seus custos, né, bem fortes aí. E a queda, as 3 coisas, a queda, o poder e a morte, são as 3 coisas que o Tolkien fala. Então, exatamente, a morte não é uma coisa que digamos assim, natural, né, para o Tolkien, é uma coisa que advém da queda, né, é aí que a gente começa. Então, quando a gente tiver um corpo redimido, a gente não vai mais ter morte, né, depois vai ter a vida eterna. A pergunta do Matheus também, ele fala assim, boa tarde, como estudante de engenharia de automação e controle, vejo que existem bastante implicações do transhumanismo em algumas áreas de atuação. Então, como eu poderia impor limites à própria automação se ela possui essas implicações? Sim, né, alguém mencionou ali o Black Mirror, né, o Leopoldo mesmo acho que mencionou o Black Mirror. E aí a gente vê muitas questões tem lá um episódio dos cachorros, né, que depois agora eles estão querendo fazer, né, esses cachorros robôs, né, que inclusive servem para ser armas, né, para questões armamentistas. E aí teve uma época aí que quando eles estavam falando sobre inteligência artificial bastante, o Stephen Hawking e o Elon Musk também na época assinaram
uma carta falando contra a utilização de robô, de inteligência artificial para questões militares, né, porque isso não ia dar muito certo, né? A gente tem aí, né, vários filmes já nos alertando desde a década de 80, né, na verdade até mais, né, anteriormente a isso, o problema dos robôs. Então você tem algumas limitações. Sei quem gosta aqui de jogo de videogame, tem aquele Horizon Zero Dawn, que é muito interessante, que fala sobre isso. Até escrevi um texto para tu, porém, também, falando sobre isso, então, spoiler também, então não dá para falar muito, mas é exatamente essa questão da robótica também, até quais os limites. Então a gente tem alguns limites, né, questões que, primeiramente, um limite é a questão mesmo aí, questões militares, né, isso pode ser uma coisa bastante problemática, né, e a gente vê aí, assim, que tem algumas coisas boas, né, que pode fazer, porque a tecnologia, na verdade, ela sempre foi uma busca de trazer conforto e alívio de trabalho, né, então isso não é uma coisa ruim em si, né, só que o problema é até onde isso vai, né, a gente virar aqueles pessoinhas lá no mundo do Oli, né, que só ficam na cadeira, assim, andando, nem se levantam, né, nem sabem andar mais, né, será que é esse o fim que a gente quer, né? Porque, assim, a gente pode também ver um futuro positivo onde a gente não precisa mais se esforçar, cada um vai ter o seu robô, né, e a gente, né, não precisa mais, talvez, trabalhar, a gente vai ter que ter uma renda mundial, não sei o que, uma renda universal, né, um salário aí, cada um, como é que vai ser isso aí, não sei, mas não necessariamente, né, porque, assim, cada nova tecnologia, como lá o Lewis, eu fiz uma citação, né, o Lewis fala, cada nova tecnologia vai tirando, né, o esforço, né, o trabalho, não é necessariamente uma coisa ruim, né, então o autor, bem legal, um vídeo que ele fala, assim, bem otimista com relação à tecnologia, né, até ponto de vista positivo, assim, né, que ele fala, por exemplo, da máquina de lavar, né, ele é um alemão, e ele falava assim, quando eu era pequeno, chegou a máquina de lavar para mim, né, na minha família, e minha mãe pôde agora, todo o tempo que ela tinha para lavar na mão, agora ela podia lá colocar na máquina, né, e ela podia ensinar o filho a ler, então ela ensinou o filho a ler desde pequeno, depois ele se tornou um professor renomado e tal, né, e tal. E então a tecnologia, né, mesmo que tragam bastante benefício, vai diminuindo os trabalhos que a gente vai fazer, não é um problema em si. Né? Então, questão aí, né, engenharia de automação e controle é muito interessante, né? E traz muitas coisas, mas a gente tem que ver quais são as limitações, né? Por exemplo, essa coisa da casa, né? Da internet das coisas, né? Que você vai entrar na sua casa, vai estar tudo já... O ar-condicionado liga na temperatura que você gosta, né? Liga a música tocando, vem, né? Tudo interligado, né? É um sonho, né, para a gente, mas a gente tem que pensar até onde a gente quer isso, todas essas coisas, né, e o que isso vai causar para nós, né, também. Então, acho que tem que pensar bastante. Sobre isso, não sei se vocês conhecem aqui, citando vários livros, né, mas esse aqui é o Filosofia da Tecnologia, né, publicado pela ABC2 também, que fala bastante, os autores falam bastante sobre essa questão de engenharia, né, eles focam bastante nas questões de engenharia, nos problemas de engenharia, né, questões de automação também eles mencionam, né, tem alguns estudos ali das implicações, né, como que a gente faz, eles são holandeses, né, então a Holanda tem em várias áreas tecnológicas são muito avançadas, né, então eles não são nada contra a tecnologia, né, mas eles vão falando os modos como a gente pode trabalhar de maneira ética, saudável, né, que preserve aí a natureza humana e que vai tornando favorável ao ser humano e não contra o ser humano, inclusive contra que não ande contra a sobrevivência do ser humano na Terra. A gente tem muitas tecnologias que a gente sabe que são poluidoras, né, degradam o ambiente, estragam e tal, e como que a gente pode pensar, não, peraí, vamos fazer tecnologias mais limpas, só exige um pouco mais de criatividade e de esforço, né, mas a gente às vezes corre lá e fazer a tecnologia o mais rapidamente possível, né, que é uma tecnologia ruim, né, que não só para o ser humano, como para o planeta. Né. Beleza, como eu tinha entrado no começo, né, para ficar no clima aí, agradecer novamente a Luiz,
certo? Eu queria fazer uma sugestão, quem puder, se puder liberar a câmera, né? Se não der, tudo bem, a maioria de vocês estão com uma foto aí no perfil, para a gente meio que tirar uma foto aqui, certo? Ô, Leopoldo, podia fazer uma última pergunta? Desculpa. Pode, tudo bem, desculpa. Rapidinho, Luiz, o Matheus ele falou sobre um pouco sobre a questão da automação, e minha pergunta é com relação a isso, assim, a automação como ferramenta do transhumanismo, porque a gente sabe que cada vez mais que se desenvolve a automação, cada vez menos homens estão trabalhando, né? Cada vez mais há um desemprego. Eu queria que tu fizesse um comentário sobre isso e também sobre a questão da democracia à tecnologia, porque a gente sabe que por causa da queda do homem e de todos os eventos que a gente sabe, a gente tem pessoas que não têm acesso à tecnologia, e como o mundo está caminhando para um avanço tecnológico, então a gente tem uma deficiência, né, nessas pessoas, nesse nicho de pessoas. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. A gente precisa pensar bastante, realmente, sobre isso, de pensar de como a gente vai chegar a tecnologia para as pessoas, né, cada vez mais. A gente tem um grande exemplo, né, que é a eletricidade, que é uma das tecnologias mais democráticas que existe, né, que, apesar disso, você não tem em todo mundo, né, nem todas as pessoas, mesmo no Brasil tem regiões, né, que não tem eletricidade, né, pessoas que não têm eletricidade, mas como que a gente pode fazer isso? Tem que ter um grande esforço, né, de governo, de políticas públicas, né, de pensar tecnologias. Isso é uma crítica ao transhumanismo também, porque eles falam assim, no início a gente vai ver que não é todo mundo que vai ter acesso, né, ou acho que vai ter durante muito tempo que as pessoas não vão ter acesso a essas questões transhumanistas, né, tem pessoas que vão dominar, então, o mundo, e não vai ter todo mundo ter acesso a isso, né, a gente vê tecnologias mesmo hoje, mas você vê que com um esforço, até com uma visão ética, a gente acaba fazendo com que as tecnologias se tornem mais baratas, né? Então, eu acho um caso muito interessante, curioso, que é o MRI, né, a ressonância magnética, né, que é um negócio extremamente caro para você pensar, para produzir e tal, para ativar, e que hoje em dia está cada vez mais acessível, né? Não sei se vocês sabem quem que criou, né, quem que foi a empresa responsável. Foi a empresa dos Beatles, a gravadora dos Beatles, né, porque os Beatles renderam tanto, né, acho que a EMI, se não me engano, eles ganharam tanto dinheiro, estavam tão ricos com as vendas dos discos, com os royalties dos Beatles, que eles queriam fazer, agora o que a gente vai investir? E aí chega um cara e apresenta esse projeto para eles, tem esse projeto aqui, né, de tornar muito mais fácil a análise clínica, né, fazer uma série de testes clínicos e tal. E aí, essa empresa bancou e fizeram, eles tinham tanto dinheiro, né, fizeram. Então, foi é uma empresa de discos que fez essa grande inovação aí. Então, e hoje em dia está extremamente acessível, né, mesmo que é caro se você fizer particular e tal, mas ainda é bem mais barato do que anos atrás, e você tem uma certeza ali do diagnóstico muito maior. Então, é um exemplo de tecnologia, né? Os governos precisam trabalhar para isso, né, para pensar nisso. A gente precisa chegar, e os cristãos, e participar, por exemplo, hoje, né, a gente tem, vocês devem saber, né, na frente nos Estados Unidos, na produção de vacinas, o Collins, né, Francis Collins, que é cristão, né, e é muito interessante. Esses dias teve uma live dele com o N.T. Wright, né, e ele estava à frente do projeto do genoma humano, né, antes, ele foi um dos que estava à frente, o chefe, né, do mapeamento do genoma humano. Então a gente precisa ter mais cristãos lá para falar, isso aqui é ético, isso aqui não é ético, como a gente deve fazer, né, e questões assim de automação, né, como que a gente vai chegar e vai ter acesso para todo mundo e vai fazer bem isso. A gente precisa pensar bastante sobre isso. Precisa ter cristãos trabalhando como os holandeses lá, né, Verkerk, entre outros, né, que eles estão pensando nisso, eles estão trabalhando com engenharia, né, diretamente com engenharia, com os casos da engenharia, e estão vendo como que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode contornar os problemas éticos, e a gente pode realmente ter acesso para todo mundo. Que realmente a tecnologia vai avançando e realmente cada vez a gente vai tendo menos trabalho, né, menos esforço. Né, tem até a inteligência artificial substituindo
Por exemplo, julgamentos, né, nos Estados Unidos, ele já tem inteligência artificial para fazer julgamentos, né, e consegue fazer um julgamento assim com um nível de excelência muito alto. Então, qual que vai ser o futuro? O que a gente vai fazer no futuro, né? Então, tem já vários debates aí, né? O que nos sobra no futuro. Então, realmente, a gente precisa pensar sobre isso. As promessas do transhumanismo são, né, semelhantes à da religião, mas não são universais, né? No começo, só para quem tem dinheiro para pagar, né? Quem puder aí, vamos ativar só para a gente tirar uma foto, dar um sorriso, certo? Vou contar aqui. 1, 2, 3. Beleza. Peguei aqui já um screenshot. Acho que muito bom, Luiz. É uma reflexão que a gente precisa, né, tá fazendo, principalmente temos aí, né, os que se colocaram como estudantes de engenharia. É algo que realmente é muito defasado, né? Você falou da tradição holandesa aí, os caras são professores em faculdade de engenharia, né? Vocês têm as TUs lá, né? As Technical University, em Eindhoven, em Delft e em outros lugares da Holanda, que existem as cadeiras, né, de filosofia da tecnologia e que as pessoas refletem. Isso eu acho que é algo que a gente precisa estar buscando, porque algo que você falou durante a sua fala, assim, que a gente às vezes está muito envolvido em fazer e a gente se empolga com o fazer, né? Eu sempre faço, assim, eu comecei a programar ainda garoto, adolescente, e é muito empolgante, né? Se você escrever um código, ver o negócio rodando, ver aquele feedback imediato, aquilo ali, assim, é quase que viciante, assim. Você se empolga mesmo e vê as coisas fazendo, e é fácil demais você passar o olho e não se ligar para as consequências, né? Principalmente quando é muito difícil de você extrapolar essas consequências. Então, acho que quando você falou, né, que às vezes as pessoas que estão mais distantes e tal, eu acho que a gente precisa também das pessoas mais, entre aspas, distantes, assim, né? As pessoas que não estão talvez tão envolvidas, mas que estão refletindo, interagindo. Eu acho que isso é sempre salutar. Então, valeu mais uma vez aí, Luiz. Eu acho que foi bom aí, todo mundo, né, curtiu, tivemos várias perguntas aí. Se você, né, tiver aí alguma palavra final, fica à vontade, né, e quem quiser buscar mais, certo? Fala aí com o Luiz, né, procura ele nas redes, é só procurar lá Luiz Adriano Borges, certo? E fica a recomendação também que tanto eu quanto o Luiz, né, estamos lá no curso da tecnologia da ABC2, né, que a gente chamou de tecnologia, limites e conhecimento, e conhecimento, né, agora eu sou professor e eu... é porque eu estava na cadeira de desafios, mas, assim, várias dessas questões estão sendo tratadas lá, né, de uma maneira bem mais ampla, não é um curso sobre transhumanismo, mas é claro que tangencia também o assunto, e as inscrições ainda estão abertas. Então, se você souber de alguém que tem interesse, que queira participar, que queira, né, que não precisa ser alguém da área de tecnologia, né, esse é um curso que está com um linguajar tentando ser bem acessível, então fique à vontade para participar ou recomendar. Luiz, palavras finais aí. Beleza, obrigado pelo espaço, eu gosto bastante de falar sobre isso, né, e realmente estamos aí, né, quem quiser, temos esse curso, né, temos um grupo também, quem quiser participar, que a gente debate no WhatsApp sobre questões de filosofia da tecnologia, né, e a gente é bastante amplo, né, a gente fala sobre bastante coisa, né, que é um assunto que eu acho que a gente precisa falar bem mais nas nossas igrejas, né, dentro aí da visão cristã. É isso, obrigado a todos. Valeu, pessoal, até a próxima, quem quiser, né, me procura depois para saber mais aí sobre o grupo, se você ainda não é do grupo de Recife, eu sei que tem várias pessoas aí que estão envolvidas em outros grupos, né, o grupo da tecnologia, da DC2, mas só me buscar aí também nas redes ou no WhatsApp. Beleza? Valeu, Luiz, mais uma vez. Bom sábado para vocês, bom final de semana. Vou encerrar aqui a gravação. E até mais. Até.